Bom dia! Nesta manhã começamos mais um devocional Vida Cristã Diária, 1 de outubro. Pela graça de Deus, vamos meditar sobre o seguinte título: Os Olhos de Deus. Um texto escrito por Robert Bingley. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 31, versículo 4. Diz assim: Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Oremos. Amado Pai Celestial, graças te damos por este dia. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Perdoa também nossos pecados, que são muitos, contra a tua santa lei. Capacita-nos, fortalece-nos, dai-nos, pela tua palavra e teu Santo Espírito, mais intimidade e comunhão contigo. Em nome de Cristo. Amém. Considere que os olhos de Deus estão sobre nós, para observar todos os nossos movimentos, olhares e comportamentos também. Ele vê cada movimento de nossos olhos e lê nossos pensamentos à distância. O Salmo 94, 9 nos diz assim: E o que formou os olhos, será que não enxerga? Então, os olhos de Deus percorrem a terra, de um extremo a outro. Ouça Isaías: grande em conselhos e poderoso em obras, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um o fruto de seus feitos. Salomão diz em Provérbios 15, 3: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Anel de Giges, um filósofo, que está no texto escrito por um filósofo chamado Platão, em seus textos 2º e 3º do livro A República, a respeito de um anel mágico encontrado por Giges, que, dependendo da posição em que era colocado, tornava-o invisível. Não podia torná-lo invisível a Deus. Há uma imensa diferença entre os olhos de Deus e os nossos olhos. Nossos olhos são meios ou instrumentos de conhecimento, mas os de Deus são seu conhecimento. Nossos olhos têm uma luz dupla para enxergar, uma luz interior em cada um e uma luz exterior no meio. Mas Deus enxerga no escuro. Jó 34, 22 diz que não há trevas, nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Enxergamos uma coisa após outra, mas Deus vê todas as coisas de uma só vez. Nossos olhos conseguem ver apenas a uma certa distância, mas Deus é onipresente e nada é distante demais para Ele. Nossos olhos enxergam a parte externa das coisas, mas o Senhor julga o coração e nada lhe é oculto. Nossos olhos podem ser ludibriados ou enganados, mas os olhos de Deus não. Nossos olhos são temporários, mas os de Deus são eternos. Nossos olhos não estão sempre abertos ou acordados, mas os olhos do Senhor nunca cochilam nem dormem. Nossos olhos podem perder a capacidade de enxergar em razão da opacidade, doença, miopia ou tentação, mas os olhos de Deus não. E por último, nossos olhos podem ver e observar o que é errado, mas não são capazes de punir o erro. Deus, porém, é notável, porque os olhos de Jeová podem nos levar ao inferno. Ele pode nos levar à destruição com o aceno de sua cabeça. Ó, meu amado irmão, minha amada irmã, sinta-se maravilhado com Deus e com seus olhos, que estão sempre sobre você. Se o que você faz é errado,
ou se o que pensa é errado, Deus está vendo. Deus tudo vê e seus olhos estão sobre você. E Ele não tolera ver iniquidade nos olhos, no coração. Siga o caminho que quiser, Deus o verá, como aquele olho pendurado na parede, que vê tudo o que se passa no cômodo. Houve um filósofo chamado Tales de Mileto, que viveu entre 625 a.C. e 546. Ao ser perguntado se Deus vê nossas más ações, ele respondeu: sim, se pensarmos de modo errado. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, medite nesta manhã. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida, contemplando o seu coração e os seus feitos. Que Deus abençoe. E até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, se o Senhor Deus assim permitir.